Então, boa noite a todos, saudações, né, que a paz de Deus esteja com todos. O irmão Daniel Almeida, que é um dos que iniciou, né, esse movimento, ele pediu para essa vez eu ser o intermediário. Não tem muita prática, né, mas é bom a gente alternar e provavelmente outras pessoas que costumam ajudar nessa parte não puderam hoje, então vamos fazer, né? E o mais importante é o conteúdo, né? Que eu acho que dessa vez é um conteúdo bastante propício. Essa coisa dos jogos online, ela é até assim, a gente ouviu falar na mídia muito sobre isso, até na parte da política, andaram se falando em tipo de regulamentação, as notícias chegaram aí, então com certeza é um assunto que muito atual e que muitos entendem a importância que tem hoje em dia. O irmão Daniel Almeida quer falar alguma coisa? Sim, meu caro irmão, só lembrar o irmão, fazer aquela observação da referente à gravação e um outro adendo é que estaremos ao vivo pelo YouTube também. Sim. Então, como o irmão Daniel acabou de falar, a gente está fazendo a gravação, né? Então, todo mundo que quiser participar aqui, falar alguma coisa, entende que está sendo gravado, né? Então, já fica ciente disso, né? Que está sendo gravado e que depois vai ficar provavelmente no YouTube. Sempre tem alguém que pede, né? Às vezes nesse horário está na faculdade, está estudando, está trabalhando, não pode assistir ao vivo, assim, então gosta de assistir depois, né? Então, assim, todo mundo fique ciente que está sendo gravado, né? E também vai ficar lá no YouTube depois, no canal desse movimento. Então, além de saber que está sendo gravado, e é muito importante que a pessoa tenha essa ciência, também vamos procurar ser sempre respeitosos, né? Procurar não atacar, né? Ninguém, nem nada, assim, às vezes até um comentário, né? A gente sabe que a maioria pertence, né, à igreja, e quem que não pertence também é muito bem-vindo na live, porque ela não vem oficialmente da direção da igreja, né, mas é um movimento dos membros, e o nosso objetivo é passar o conhecimento, é informar, né, é uns aprender com os outros, né, não tem ninguém que aquela pessoa sabe tudo e os outros não sabem nada. Então, assim, às vezes a gente pode, né, mostrar um ponto de vista, outro mostra outro, né, e hoje a gente vai ouvir esse assunto que é muito importante, dos jogos online, os vícios, né, que tem, as notícias saíram na mídia aí, foi muito falado ultimamente, e é um assunto muito atual e muito importante. Então, pedir por irmão Rubens, que vai falar primeiro, se apresentar, que não é a primeira vez, mas às vezes tem alguém novo, né, que ainda não conhece e tal, e depois ele já tem a liberdade para começar. E quem quiser fazer perguntas, aí o próprio Rubens pode falar se ele prefere que as dúvidas sejam perguntadas no meio, né, no decorrer do que ele estiver falando, explicando, ou se deixa tudo para o final. Aí eu não sei, né, cada um prefere de um jeito. E aí levanta a mão e a gente vai pegando também, eu e os outros que tiverem prontos para ajudar, ou mesmo alguém que vê, falar, alguém, fulano levantou a mão, porque às vezes aqui tem, que nem agora tem 47 pessoas, né, então não aparece tudo na tela aqui, né, então às vezes fica um escondido, a gente pode, que nem agora, né, ficou sem som, eu não tinha nem percebido. Então uns vai ajudando os outros aí, e juntos, de mãos dadas, a gente chega no final tudo junto. Tá bom, irmão Rubens? Maravilha, Daniel. Então, vou fazer uma breve apresentação, porque a maioria aqui já nos conhece, né? Mas eu sou da cidade de Dracena, aqui no interior de São Paulo, 650 quilômetros de São Paulo. Sou psicólogo clínico e trabalho já há mais de 10 anos, né, na área. Também trabalho com palestras, treinamentos e atendimento online. E
faço parte desse grupo que eu considero muito importante, né, que é o Mente Cristã Orientada, porque realmente precisamos falar sobre saúde mental e no nosso meio, às vezes no meio da nossa irmandade, tem muitas pessoas que gostam desse tema. Então, aqui é um momento que a gente reúne vários profissionais, como o Daniel já disse, cada um com um pouco daquilo que conhece, e aqui vamos agregando, vamos ajudando uns aos outros, né? E aprendendo. Sempre é uma oportunidade para nós aprendermos. Sempre, dentro de uma aula, todos estão aprendendo. E o tema que nós trouxemos hoje aqui para que nós possamos falar será sobre os jogos online. Realmente, como o Daniel já disse, o governo está preocupado e nós estamos vendo os sinais já na clínica, no atendimento, nós estamos vendo os sinais dessa epidemia. Uns falam até em bomba relógio, que o efeito maior vai ser realmente daqui mais um ano, mais ou menos. Quanto à questão das perguntas, Daniel, eu queria dar uma sugestão. Aqueles que fossem fazer perguntas, passar pelo chat a pergunta, e aí você ia olhando, porque às vezes, conforme estamos falando aqui, já vai respondendo algumas coisas, né? E aí você também faz aquela escolha, né, de um filtro, vamos dizer, das perguntas para a gente ganhar tempo, né? Senão, às vezes, fica repetitivo, ou às vezes a pessoa vai perguntar, às vezes pode estender um pouco mais, para a gente ganhar tempo, para ver se a gente não demora muito, não ver se 50 minutos, 1 hora, mais ou menos, e ser, assim, bem produtivo, né? É uma sugestão. Se durante aí o Daniel achar que fica melhor mudar alguma coisa, fique à vontade, Daniel. Tá ótimo, eu acho uma boa ideia, sim, fazer desse jeito. Porque aí você vê pelo chat, a pessoa resume um pouquinho a pergunta, né? E mesmo que tiver que repetir de novo alguma coisa, não tem problema. Até para uma fixação, né, do conhecimento, a gente repete novamente, sem problemas. Tranquilo. Agora, Daniel, eu vou fazer aqui uma breve introdução, mas você fica à vontade também para me interromper e falar mais algum dado, fazer alguma pergunta, tá? Fique à vontade. Eu acho até melhor, porque senão a gente fica aqui falando, parece que está sozinho. Eu até prefiro ter o seu contato visual aí para me ver que eu não estou sozinho. Tá bom, pode deixar que nós estamos juntos aqui. Maravilha. Sobre os jogos. Os jogos tiveram assim, uma liberação a partir de 2018, 2019, no governo Temer. Só que nessa época, o que foi liberado, assim, e ainda está sendo regulamentado, é a Bet. O que é a Bet? Bet é o jogo de apostas. Bet é o nome em inglês de apostas. Então, é esse jogo de assistir futebol e tentar prever o resultado do jogo, prever cartão amarelo, prever quem vai marcar gol. Então, esse seria o jogo de apostas. Só que, junto com esse jogo de apostas, que em partes ainda está sendo regulamentado, legalizado, entrou sorrateiro, entrou assim, de uma maneira ilegal, o jogo de azar, o jogo popular, o jogo do tigrinho, jogo de roleta, que seria um tipo de um cassino online. É até interessante, Daniel, nós comentarmos aqui, né? Nós que estamos aqui participando da live, a maioria somos evangélicos, somos cristãos. Então, talvez seria uma coisa difícil eu ver o Daniel fazendo assim uma viagem de turismo para algum lugar e ele falar assim, já que eu estou aqui mesmo, deixa eu ir nesse cassino e deixa eu fazer os jogos aqui, eu estou com os dólares sobrando, vou jogar aqui para ver se eu volto para casa com um dinheirinho a mais. O Daniel, em sua viagem, ou o Rubens, entrar em um cassino. Talvez alguém possa falar assim, tá brincando, o irmão Rubens ou o irmão Daniel não vai ter coragem de fazer isso. Tá. Agora... o irmão Rubens, só uma dúvida. Em 2018, o irmão falou que foi liberado, né? Certo. Peraí, tem alguém falando? É que tá com o microfone aberto.
Então, a gente esqueceu desse detalhe de pedir aí na introdução para todo mundo, né? A não ser que se for fazer alguma pergunta e tal, mas deixar o microfone desligado. Porque às vezes a pessoa está ouvindo alto, né? O som, e aí entra de novo e fica aquele eco contínuo e atrapalha, né? Já desligou. Então, eu gosto de ficar com fone assim no ouvido, porque daí eu, mesmo deixando o microfone aberto aqui, eu tô no quarto aqui fechado, então não tem outro som para atrapalhar, né? Perfeito. Mas aí, porque eu tô com fone, então o microfone não pega o som do fone, né? Então, o que eu estava perguntando é que o irmão falou que em 2018 foi liberado, aí começou esse formato aí de bet, né? Isso. Lembrando, eu sei que o jogo de azar, ele é liberado em alguns países, né? Alguns estados dos Estados Unidos, tanto é que tem o famoso lá Las Vegas, lá os cassinos de Las Vegas, né? E no Brasil não tem jogo de azar, né? Mas aí eu não sei se o irmão tem essa informação, que é mais de lei mesmo, né? Mas assim, se foi em 2018 liberado o jogo de azar ou não, né? Só o jogo relacionado às partidas esportivas, porque daí dá a ideia que não é uma sorte, né? Porque assim, a pessoa, teoricamente, ela poderia prever que o time melhor vai ganhar, tal, então Perfeito. não é a mesma coisa de jogar um dado, assim, que ninguém sabe o que vai cair. Porque o azar é esse, né? É pura sorte, assim. E aí, como o irmão estava falando, entrou, então, o do azar junto, é isso? Isso. Em 2018, 2019, houve uma liberação da Bet, que é jogo de apostas, esportes, né? Vamos pensar no futebol como exemplo. Entendi. Só que, junto com isso, também entrou, de maneira ilegal, sorrateiramente, o jogo de azar. O que é o jogo de azar? É aquele jogo colorido, do tigrinho, que tem aqueles barulhos, tem um monte de coisa para chamar a atenção. Esse aí é o jogo de azar, é o jogo de roleta, esse é o cassino. Na comparação que eu estava dizendo para você, Daniel, eu ou você indo para um outro país e falar assim, eu vi o irmão Rubens entrou lá no cassino e tirou uma selfie, filmou ele lá jogando um pouquinho no cassino. E isso talvez seja uma coisa um pouco difícil de acontecer, certo? Nós entrarmos em um cassino. Agora, o que é interessante dentro da ideia do jogo de azar, do jogo do tigrinho e da bet também, é que o cassino entrou dentro da minha casa. Eu não preciso mais ir aos Estados Unidos, eu não preciso cruzar a fronteira e ir lá para o Uruguai ou para a Argentina, porque dentro da minha casa eu já tenho o cassino. Com este aparelho, em casa, a pessoa perde, através de apostas, ela perde a casa, ela perde a poupança de anos, ela faz dívidas, ela entra em prestações, faz compromissos para participar de um jogo que, de uma outra maneira, ela nunca, mas nunca na vida dela, ela entraria. E o que nós estamos vendo nos dias de hoje, Daniel, o governo está preocupado, realmente você disse que viu algumas reportagens, nós vamos comentar aqui, porque é dado do governo isso, tá? Do Bolsa Família, somente do Bolsa Família, o governo detectou através do Pix, porque hoje, agora não tem mais sigilo financeiro, tá? Não tem mais sigilo porque quando nós fazemos Pix, fica tudo registrado lá, nossa movimentação. Então, o governo registrou que do Bolsa Família saiu 3 bilhões de reais para os joguinhos. 3 bilhões. Ou seja, famílias carentes, famílias que estão recebendo uma ajuda para a sua sobrevivência, para gastar com algo que possa ajudar nas suas despesas de casa, para gastar com os filhos. 3 bilhões já foram identificados que foram parar nesses jogos. Então, isso é uma preocupação muito grande, porque a renda das famílias está sendo comprometida. Qual é a preocupação? Está se prevendo já uma diminuição no consumo, na diminuição nas compras no comércio, está se prevendo também um aumento das dívidas. Aquele índice de diminuição de endividamento está acontecendo o contrário, Daniel. Está aumentando o endividamento das famílias.
através desses jogos de azar. Não somente o jogo de azar ilegal, tá? Porque a bet, que é legal, também é nocivo. Ou seja, por exemplo, bebida alcoólica é legal, mas é nociva. Cigarro é legal, mas é nocivo à saúde. Ou seja, um pai de família que gasta, por exemplo, 20, 30% da renda dele no bar, está sendo nocivo para a família. Agora, olha só o Exatamente, problema. né? E eu acho que só uma coisinha aí Sim, é dentro bom. é pensar que a gente falou de Bolsa Família, né? Isso, E o Bolsa Família, ele é recebido por pessoas que não têm muita renda, né? isso. Pessoas carentes, que estão em vulnerabilidade, etc., né? A família. Então, assim, são pessoas carentes, né? Que não têm uma renda alta, não têm um poder aquisitivo grande, que está pegando uma parte do pouco que tem, vamos dizer assim, e colocando nos jogos, né? Então, isso é Não, importante de não pontuar. importa não importa, Daniel, que o jogo seja legal. Não importa que seja a bet, mas ele está gastando um dinheiro que ele não poderia desviar do orçamento familiar. Agora, por que está acontecendo isso? Ele está vendo lá na sua televisão, no seu celular, locutor esportivo famoso divulgando a bet, está vendo influenciador digital no Instagram, gente famosa divulgando os jogos. Então passa uma falsa sensação, uma ilusão, de que o jogo é um tipo de um investimento. Ou seja, você tem chance de melhorar a sua vida apostando, quando na verdade é como se fosse a loteria, como se fosse a Sena, como se fosse todos esses jogos. É legal, mas você não pode comprometer 20%, 30% da sua renda com jogos. E tem um dado muito importante aqui. Quem cai mais fácil nesses jogos, nessa oferta, são as pessoas de menor renda. Eu tenho dados aqui que o perfil do apostador, 52% dos apostadores ganha na faixa de 2 salários mínimos. 52%. Pessoas que ganham a média de R$ 2.500 por mês são os grandes apostadores, estão jogando. 35% ganham de 3 a 6 salários mínimos. Conforme aumenta a renda da pessoa, diminui a população daquela faixa de renda que participa dos jogos. E 13% dos jogadores ganham acima de 6 salários mínimos. Ou seja, quem está sofrendo, quem vai sofrer as consequências desses jogos, dessa oferta assustadora de jogos, é justamente aquela pessoa mais vulnerável, Daniel. Então, é preocupante, né? Sim, muito. Por isso que é importante, numa live igual essa aqui, nós conversarmos sobre esse tema. No consultório, na clínica, eu já estou recebendo pacientes com esta história, com essa tristeza, com problemas na empresa, problemas no casamento, problema na manutenção da casa, porque dinheiro que era a poupança da família, dinheiro que era para manutenção do lar, foi comprometido, inclusive com empréstimos em agiotas, empréstimos do banco para colocar dentro do jogo. Porque, Daniel, depois nós vamos falar sobre isso, sobre o sistema de dopaminas, né? O que é difícil, às vezes, as pessoas entenderem, e é bom a gente comentar aqui nessa live, é que esse vício de jogo é a mesma situação mental, a mesma situação do vício no crack,
do vício na cocaína, do vício em pornografia, do vício compulsão para comidas, para compras. É um vício. Inclusive, uma pessoa que faz parte dos jogadores anônimos, ela disse assim, que a Bet, os jogos online, é o novo crack, é a nova pandemia. Olha a comparação. É o novo crack que está surgindo e que, se o governo não tomar providências, o prejuízo vai ser muito grande, porque é comparado a um novo crack, uma nova droga. E isso pega justamente, como todos os vícios, pega com mais força a população mais vulnerável. Porque, como eu disse para você, ele está dentro da casa e o cassino entrou dentro da casa dele. Então é como se estivesse, Daniel, andando numa grande avenida, a internet, como se você andasse numa grande avenida. Nessa grande avenida tem de tudo. Tem restaurante, tem posto de gasolina, tem igreja, tem escolas, tem alimentos, tem tudo. Só que também tem prostituição, tem jogos, tem criminalidade dentro dessa grande avenida. E agora, com as inteligências artificiais, com o uso dos algoritmos, esta grande avenida tem muitas armadilhas. Muitas vezes você para no restaurante, para um alimento. Só que o garçom, o dono do lugar ali, vem te oferecer algo ilegal, com toda a simpatia, com toda a pompa do lugar, ele vem te oferecer algo ilegal. Vem como que legalizando aquilo que em situação normal você não aceitaria. Mas quem vem oferecer? O dono do restaurante. Uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu confio. Digo isso comparando com um locutor famoso, artistas famosos, jogadores famosos, ídolos das crianças, ídolos dos pais, ídolo no sentido de admirar o atleta, né? E esse atleta vem me oferecer para mim participar da Bet, vem me oferecer a ilegalidade. Fica muito difícil desse jeito, meu Daniel. É bastante, bem complicado. É realmente uma oferta que usa também o algoritmo no seguinte sentido. A pessoa às vezes está no final de semana em casa, sozinha, está naquele momento mais de tédio, e o algoritmo sabe que você não saiu de casa, ele sabe que você está tedioso na sua casa, e ele dispara para você ofertas de jogos, de brincadeiras, de distração. E ainda tem a oferta de jogue. Primeiro te dá o crédito, te dá o bônus, para você jogar sem colocar o dinheiro seu. Então, você tem um crédito de R$50, um crédito de 30. E no início, o algoritmo deixa você ganhar, deixa você levar alguma vantagem, mas no final sempre perde. A casa sempre ganha. Então, o governo está preocupado, está está lançando algumas estratégias. Uma delas vai ser cobrar R$30 milhões para as novas empresas, para legalizar, 30 milhões para começar, para ver se diminui as empresas. Está fazendo várias exigências, mas é um negócio muito difícil. Por quê? Principalmente esses do azar aí, esses que são totalmente legais, vêm de outros países, ninguém sabe de onde. É muito difícil a punição. Como vai punir algo que muda de nome, muda de endereço toda hora?
Sim, e é complicado porque ele tem as leis do país, que, por exemplo, proíbe os jogos de azar, mas a empresa está em outro país, Sim, né? Então é difícil pegar ela na lei, né? Porque a internet propicia isso, né? Porque ela é ilegal, ela oferece o serviço, mas está longe lá, então ela está vindo de outro país. É sim. bem complicado. Uma das medidas que está sendo estudada é pelo CPF, pela questão da vulnerabilidade, a pessoa que recebe Bolsa Família, alguma ajuda, ela, quando for preencher o cadastro, ela declarar que, que ela aceita a condição, que se for para receber aquele valor, ela não pode usar aquele valor, vamos dizer, nos jogos. Eu sei que é um pouco complicado, que mexe nos direitos da pessoa, né? Porque ela recebe esse valor, teoricamente, para gastar onde que bem entender. Mas, gastando com os jogos, a finalidade principal, que era a ideia de ter uma renda para ajudar aquela pessoa na sua subsistência, está descaracterizado. Então, está pensando em algo nesse sentido, claro que tem suas dificuldades na parte legal. Estão pensando também em dificultar o uso de cartões de crédito, fazer algumas medidas restritivas, punitivas, para que, vamos dizer, que o tiro não saia pela culatra, que a ideia de arrecadar com os jogos não se transforme, na verdade, um grande prejuízo para o governo. E tem até um outro lado, Daniel, vamos ser realistas, né? O governo também teme pela concorrência, porque aquilo que provavelmente iria, talvez, para a loteria, para os jogos do governo, está indo para o outro lado. Existe também esse outro lado, tá? Não é assim tanta preocupação também só com os vulneráveis. A preocupação também é que ele vai perder a arrecadação, porque não deixa de ser uma concorrência aos jogos do governo, aquilo que o governo arrecada. Agora, a nossa preocupação aqui é orientar as pessoas para que elas saibam o que estão fazendo. E, na verdade, não é bom nem brincar, nem arriscar. Por quê? Ninguém brinca, o Daniel. Eu vou provar o crack para me ver se é legal. Eu vou provar a cocaína só para mostrar que eu sou forte e eu resisto. O ideal é passar longe. Na comparação que eu fiz da avenida que você tá andando, você viu ali que é uma casa de jogos, é um lugar que não é bom para você entrar, você nem para. Segue a viagem. É bom não fazer teste, né, Daniel? Não é bom testar os limites, porque entra aí uma questão também da vulnerabilidade de cada pessoa. Tem pessoas que têm uma resiliência, têm uma parte emocional, têm uma musculatura emocional boa. Ela recebe algumas pancadas, cai, mas se levanta. Ela consegue, às vezes, comer doces, mas sabe o limite dos seus doces, né? Ela tem essa capacidade, mas tem pessoas que, já pelas suas ansiedades, às vezes tem alguma comorbidade, tem um transtorno aí que está escondido ali, que nem a pessoa sabe direito, e aí essa pessoa, ela com mais facilidade, ela vicia num cigarro, ela vicia na maconha, no crack, e ela vicia nos jogos, porque é uma questão de que ela tem uma vulnerabilidade, ela tem uma fragilidade e ela tinha uma certa carência. E aquele jogo proporcionou um prazer, proporcionou uma emoção ali imediata, rápida.
sem precisar ir numa casa lotérica, fazer um jogo e esperar uma semana para sair o resultado. É na hora. E outra coisa, Daniel, dentro de casa, deitado no sofá, confortável. Aí tem um lado mais triste, que também dentro de casa, deitado no sofá, a pessoa faz dívidas para pagar o jogo. Ela sai de um aplicativo, vai para o outro aplicativo, faz empréstimo, pega dinheiro, só clicando ali, e já joga, já desvia para o jogo. Eu acompanhei casos de pessoas que 30, 40 mil desta maneira, só transferindo, só apertando dentro de casa. Então a facilidade é muito grande. É melhor não brincar. É melhor não fazer teste nenhum. Seguir o carro na estrada e só parar em lugares que sentir que tem muita segurança. Porque é milhões, bilhões, não é nem milhões, tá? É bilhões de recursos que eles têm para investir no algoritmo, para investir em ator de televisão, para investir em locutor famoso, para investir em jogador de futebol, para jogar para nós a imagem de que isso é algo bom, isso é algo bonito. Não tem problema. É igual fala do álcool, lá, beba consciente, me quer tenha consciência. Acha que é a mesma coisa. Moderação, né? Beba consuma com moderação. Dá dó das pessoas mais frágeis, e por isso que nós temos que falar sobre isso, e a pessoa entra numa situação muito complicada. Só pontuando, o irmão mesmo Sim. falou, sobre a concorrência com os jogos tradicionais do governo, né, que é a Loto, a Loteria Esportiva, da Caixa Econômica Federal, a Sena, né, realmente esse jogo atual, esse formato, utilizando o aplicativo, internet, ele é muito mais predatório, vamos dizer assim, né, porque o outro tinha que esperar uma semana, então, assim, e a distância, eu acho que a ilusão, né? Vamos dizer que ganhar é uma ilusão que alguém tem. Eu vou jogar na ilusão de que eu vou conseguir ganhar. Pensando numa loteria tradicional, essa ilusão é muito distante, é um sonho, assim, sabe, quase um fictício mesmo, de algo que né, ganhar. E eu acho que esse formato do aplicativo, ele joga na pessoa a ideia que, olha, o cara do seu lado, que o vizinho seu ganhou. Se você jogar, você ganha também. É imediato. Então, assim, é muito mais a ilusão implantada, vamos dizer assim, a ilusão implantada é muito maior. Né? Então, é uma concorrência, se pensar no monetário, no colocar o dinheiro naquilo, mas, assim, a atração desse formato novo é muito maior do que aquele antigo lá que existe, desde que eu era criança já tinha a Loto, né, aquela coisa lá. É imediato, Daniel, e a sensação de prazer que aciona no nosso cérebro o sistema dopaminérgico, a liberação das dopaminas, é muito rápido, a sensação boa, porque eles têm colorido, bonito, atrativo, tem sons bonitinhos, atrativo, que a pessoa parece que está numa brincadeira, algo divertido, dá um bônus, um crédito para a pessoa brincar. Então, tudo é feito de uma maneira para seduzir a pessoa. É uma sedução. E é uma sedução que eu não preciso sair do meu quarto. Eu não preciso sair do meu quarto. Eu não preciso sair dentro da minha casa. Então, é muito rápido o fator de causar dependência. É rapidíssimo.
E o que libera mais a dopamina não é o ganhar, é a expectativa do resultado. É o frio na barriga. Vou ganhar ou não vou ganhar? Vou recuperar ou não vou recuperar? Dispara esse sistema de prazer e a pessoa, ela cai. Então, por isso que não se deve brincar. Agora, eu queria comentar também, Daniel, como que nós poderíamos já dizer que essa pessoa está com um problema de vício, já se tornou um vício, quando procurar ajuda, tá? Mas você fica à vontade para me interromper e alguém colocar alguma pergunta. Mas eu vou... Tinha, acho que é Valdemir, parece que levantou a mão. Não sei, porque às vezes às vezes nem todo mundo está lendo o chat, está aberto o chat lendo, né? Então a gente coloca lá que é para perguntar no chat, mas às vezes a pessoa não lê lá. Não, tranquilo. Se precisar, a gente faz aí na tela mesmo. Fique tranquilo. Então tá bom. Mas eu vou falar agora os critérios que o DSM-5, que é o Manual da Saúde Mental, com todos os distúrbios, com toda a orientação, o DSM-5 ele é de 2013. Então, claro que tem que fazer alguma atualização. Mas ele serve como base para nós. Quando a pessoa chega para um psiquiatra e vai narrar a sua história de vida, para ter um diagnóstico, um caminho ali para imaginar que essa pessoa já está no vício, tem 9 critérios de diagnóstico. Lembrando que não precisa ter os 9. 4 desses critérios já encaixa como o jogo patológico. Só que esses 4 critérios seria no espaço de 12 meses. Claro, também que às vezes não precisa esperar esses 12 meses, porque às vezes a pessoa jogou 4 meses, e em 4 meses ela já perdeu 100 mil do patrimônio da família, já perdeu 200 mil, já está com risco de divórcio na casa, a coisa está complicada. Então, às vezes, não fez um ano, mas em 4, 5 meses, o prejuízo, a dor, já justifica colocar já como sendo jogo patológico. Mas eu vou falar os 9 que está registrado lá no DSM. O primeiro deles seria a necessidade de apostar cada vez quantias maiores. Ou seja, a pessoa, ela joga cada vez mais. Começou com R$5, começou com R$10. Nem sei se dá para jogar isso. Sei lá, R$5, R$10. E aí ela só está aumentando cada vez mais. Esse é um critério. Cada vez mais, porque ela está com excesso de confiança, Daniel. Então, quem estiver acompanhando aí, primeiro, excesso de confiança, cada vez jogando mais. Segundo, irritação, nervosismo, está mexendo com o humor da pessoa. Ela está até pensando em parar de jogar, está tentando até, mas não consegue, fica irritada. Os mesmos sintomas da abstinência, como se estivesse tentando parar com o cigarro, tentando parar com aquele vício já adquirido. Então, segundo sinal, irritação ao tentar parar, nervosismo. Terceiro critério, várias tentativas continuadas, várias vezes já, ela tentou parar. Primeiro é a irritação. Mas terceiro, várias tentativas. Não, agora eu vou parar. Não, agora eu aprendi a lição. Agora eu não jogo mais. E cai de novo. Então, muitas promessas. Não, eu promete para a esposa, promete para os filhos, promete para o irmão lá na igreja. Olha, eu vou parar. Eu aprendi a lição. Vocês me ajudaram, vocês me deram a força, eu aprendi a lição. Mas fica só na promessa. Quarto, pensamento fixo no jogo. Seria um pensamento obsessivo. Todo lugar que vai, às vezes está num churrasco, mas dá um jeitinho de ficar longe de todo mundo com o celular para jogar um pouquinho. Às vezes vai no banheiro jogar um pouquinho. O tempo todo está com o pensamento fixo no jogo. Já se tornou um pensamento obsessivo. Esse seria o quarto sinal.
Quinto sinal, jogar quando não se sente bem. Sabe aquele negocinho, eu tô triste hoje, eu tô meio para baixo, eu vou jogar um pouquinho para me ficar bem. Eu tô precisando jogar um pouquinho. Como se fosse até um esporte, como se fosse algo recreativo, como se fosse aquele aperitivo. Não, eu tenho controle. Eu tenho controle tranquilo, só vou jogar um pouquinho porque eu estou meio triste, porque eu briguei, então eu vou jogar um pouquinho. É só para relaxar. Então, tá triste, vou jogar. Tá com raiva, vou jogar. Esse é o quinto critério diagnóstico. Sexto, jogar no dia seguinte, após ter tido um prejuízo grande. Perdeu, chorou, ficou desesperado com o prejuízo que teve. No outro dia vai jogar de novo. Sabe? Tá humilhado, tá arrasado com o prejuízo, mas no outro dia joga de novo. Esse é o quinto critério. Porque essa pessoa, ela tenta recuperar. Esse é o sexto critério. Ela tenta recuperar. Por que ela vai jogar de novo no outro dia, Daniel? Porque ela fala assim, eu perdi 10 mil ontem, minha mulher não pode descobrir, meu patrão não pode descobrir, eu preciso recuperar esse dinheiro. Aí ele dá um jeito de arrumar mais dinheiro para apostar mais alto para recuperar os 10 mil. Aí o prejuízo vai para 20 mil. Sétimo critério, mentir. Começa a mentir para as pessoas. Não, eu parei com isso. Não, eu não estou jogando, não. Não, eu joguei esses dias aí, mas perdi só 500, perdi 500 reais. Perdeu 50 mil, mas fala que perdeu 500 reais. É mentira. Vai em alguns lugares para jogar, mas fala que não está jogando. Então, essa mentira é a negação da realidade. Ele não quer enxergar a realidade. É o sétimo critério. 8, prejudicar, perder o relacionamento, prejuízo no casamento, prejuízo na empresa, prejuízo espiritual. Está tendo prejuízo real. Está tendo, assim, perdendo, vamos dizer assim, a consideração, a confiança das pessoas. Esse seria o 8º. Mas mesmo com esse prejuízo, a pessoa continua. Então, divórcio, prejuízo espiritual, prejuízo na família, prejuízo na empresa, falência da empresa, é o 8º. 9º e último critério é pedir ajuda, pedir empréstimo, se necessário for, enganar, mentir, às vezes pegar alguma coisa de casa para vender escondido. Realmente é uma coisa desesperadora. Neste caso, está caracterizado já, Daniel, comportamento de desespero. Nesse 9º aqui, é perigoso também a ideação suicida. Começar a pensar assim, eu estraguei tudo, eu não mereço nem viver mais. Então, nesse caso aqui, a pessoa pode até falar em ideação suicida. Falei aqui, Daniel, 9 dos critérios. 4 ou 5 já caracteriza que essa pessoa precisa fazer tratamento. Já está fora de controle, né? Conseguiu localizar alguma pergunta aí, Daniel? Sim, eu só antes, acho que a Suzana Massini levantou a mão, a gente já passa para ela. Eu só pontuar uma coisa assim que eu achei interessante, é que comparando assim com o vício de droga, né, cocaína, uma coisa assim, existe o prazer do uso, né, e aí a gente poderia falar aqui no jogo, como o irmão falou, né, aquela sensação de que vai ganhar, aquele frio na barriga e tal, né, essa aventura de estar jogando, é como se fosse o sintoma ali da droga, da euforia, da alegria e tal. Mas
existe um outro atrativo no jogo que talvez não exista na droga, que é uma ideia racional de que aquilo vai resolver problemas, né? Então, assim, ninguém usa cocaína. Depois de uma caída no vício lá da cocaína, alguém usar no dia seguinte, achando que o uso do dia seguinte vai resolver os problemas causados anteriores, provavelmente ninguém usa. Vai usar pelo vício em si da sensação do uso. Agora, o jogo tem isso, né? Porque como envolve dinheiro, e dinheiro é um fator, assim, que é a necessidade de muitos, né, na vida, né? Tanto necessidade, como sonho, como objeto de desejo, por aí vai. Então, a ideia de que, não, peraí, mas olha, eu vou jogar de novo, eu perdi, eu estou endividado, eu vou jogar de novo, aí ganhando, aí nunca mais eu jogo, aí eu paro mesmo, eu resolvo o problema e daí eu paro. Só que o problema é que a pessoa não vai jogar, não vai ganhar, quer dizer. Então, é muito interessante esse ponto também, que existe uma atração racional ainda. Além da atração emocional, a sensação, a euforia, existe uma atração racional, que é ilusório, mas é racional. É a ideia que, olha, se eu ganhar, se eu jogar tanto X, eu ganho Y, daí eu resolvo, eu pago minha dívida, ainda sobra o dinheiro, e aí eu nunca mais mexo com isso, eu não jogo mais. Isso é o racional, mas a gente sabe que é uma enganação e que não vai acontecer. Foi muito bom você dizer isso aí, que você me lembrou de um dado que eu vi esses dias. Esses joguinhos aí de azar tem curso ensinando as pessoas como vender, como revender as estratégias de jogo e ensinando como mentir, como colocar depoimentos falsos de pessoas que ganharam. Porque o que é colocado na mente das pessoas é isso que você disse, Daniel, só que com uma força com uma logística muito bonita, um marketing muito bonito. Ou seja, o Rubens ganhou 20 mil, o Daniel ganhou 50 mil, você também pode ganhar. Mas é tudo depoimento falso, é tudo inventado, a maioria. Pouquíssimos é realidade. E eles ensinam em cursos como contar essas histórias, como montar depoimento fake, como montar, através da inteligência artificial, depoimentos mentirosos, para que na cabeça da pessoa fique aquela ideia, Daniel, é um investimento, não é um jogo. Você tem grande chance de melhorar a sua vida. É maldoso isso aí, porque é mentira, não tem como. Mas é colocado essa falsa, um pacote falso, né? Como se fosse realmente um investimento. Desligou o áudio. Seu. Tem uma pessoa aqui, bem Rosário, levantou a mão, quer perguntar? Meu irmão, repetisse a primeira pergunta. Irmão Rubens, eu queria que você repetisse a primeira pergunta. Será que é o primeiro sintoma dos 9, que está descrito no DSM? Sim, justo. Primeiro sintoma? Sim. Tá. O primeiro que nós falamos foi a necessidade de fazer apostas cada vez maiores. Começa brincando com R$3, com 5, com 10, mas a pessoa só está aumentando cada vez mais o valor apostado. Nesse caso aí, é o Delcídio que está falando? É ele, sim. Ah, conheci essa voz aí do Piauí. Ô, Daniel. Sim. Esse é meu chefe, rapaz. Ah! É aí, isso. Tá escrito bem. É o meu e-mail, né? Esse é uma pessoa muito importante lá no Piauí, é o Delcídio, é o meu chefe, meu amigo. Ele é meu patrão, né? Vou repetir o primeiro. O primeiro, resumindo, Delcídio, é excesso de confiança.
A pessoa confia tanto que vai cada vez aumentando os valores. Quer dizer, ela não tem medo mais. Provavelmente, no início, ganhou algumas vezes, né? A casa deixa ganhar, ou ele viu alguém, uma história de alguém que ganhou, então ele perdeu o medo e foi aumentando os valores cada vez mais. Esses dias eu ouvi uma história aqui, Daniel, de uma usina aqui perto, que um colega disse o seguinte, que uma pessoa lá disse que ganhou 12 mil. Disse que ganhou 12 mil. Aí todos os colegas, todos os amigos de uma região grande começaram a jogar bastante. Ninguém ganhou nada, só perdeu. Então o jogo é assim, é para perder. É raríssimo quem ganha de verdade. Conseguiu localizar? A pergunta foi do Delcídio, né? Foi dele. Tá, então agora nós falamos sobre os diagnósticos. Para ganhar um pouquinho de tempo, vamos falar sobre o tratamento. Depois a gente volta a repetir alguma coisa e ver mais algumas perguntas, né? E aí, se alguém tiver pergunta, já passa lá, né? Isso. Vamos falar um pouco, então, sobre o tratamento. O tratamento, dependendo da gravidade, Daniel, dependendo da gravidade, tá? Tem que fazer logo uma internação. Dependendo da gravidade. É melhor partir para a internação, até para a segurança da pessoa. Porque dependendo do prejuízo, dependendo da situação onde ela entrou, às vezes ela está com a mente tão abalada que ela pode até fazer alguma besteira. Então, se conseguir, não compulsório, se conseguir mostrar para ela que dentro da internação ela vai estar protegida, vai estar bem cuidada, vai ter ali um lugar sem celular, sem movimentação financeira, com medicação, com terapias, com horário para dormir, horário para levantar, com disciplina, com trabalho, por pelo menos uns 30 a 60 dias, o resultado vai ser muito bom. Se conseguir que a pessoa entenda, né? Eu sei que em alguns casos, alguém pode pensar até numa internação compulsória, mas isso é um pouco mais complicado. Agora, deixando de lado a internação, psiquiatra. Tem que passar pelo psiquiatra, porque é necessário colocar medicação. Porque o sistema dopaminérgico, a mente, a comunicação dos neurônios, a sinapse está prejudicada. A pessoa não consegue pensar direito. Para regular essa química que está descontrolada, precisa da medicação por algum tempo, Juntamente com a medicação, terapia, autoconhecimento, porque essa pessoa ela está com culpa, ela está com vergonha, ela está arrasada e também há o perigo dela ter recaídas. Então, durante a terapia, é para ajudar no reforço para que ela volte novamente a confiar em si, ter forças para seguir a vida, seguir adiante. Então, é necessário fazer a terapia. É muito importante a participação da família. Apoio da família é essencial, porque a pessoa sabe a dor, ela sabe o prejuízo que ela causou. E se a família afastar, se a família não compreender, não participar junto, pode complicar. Pode ser difícil a pessoa sair, porque ela não tem quem pega na mão ali para puxar, né? Então, não estou falando que a família não vai criticar, não estou falando que a família não vai dar umas broncas, isso faz parte de conversar mais duro com a pessoa, não estou falando isso. Mas é muito importante que a família apoie para que realmente a família não desfaça, né? Porque senão vai realmente se transformar no caos, né? E o único caminho aí seria o divórcio, com todas as dores que está envolvida, né? É necessário também, Daniel, um envolvimento com mudança de estilo de vida, que é o que a terapia vai convidar a pessoa. Mudar o estilo de vida, se envolver numa atividade física, criar algum hobby, porque vamos pensar, o vício
é um hábito. É um hábito negativo? É, mas é um hábito que a pessoa tinha um suposto prazer, um suposto relaxamento. Ela tinha. Negativo, claro, mas é um hábito. Só que em vez de ser um hábito ascendente, que leva a pessoa para cima, é um hábito descendente, que leva a pessoa para baixo. Então, seria importante criar outros hábitos. Por exemplo, uma atividade física, leitura de livros, aprender algum trabalho manual. Se a pessoa gostava de desmontar moto, desmontar um motor, volte esse prazer, colecionar alguma coisa, se envolver em grupos da igreja, grupos terapêuticos, grupos de irmãos da comunidade a qual ela frequenta, por exemplo, aprender a tocar um instrumento, sair para fazer algumas visitas, ajudar em algum setor da sua comunidade, isso é terapia, isso é terapêutico, isso é remédio. É muito importante também a espiritualidade, a pessoa olhar para o significado, do sentido que ela dá para a vida dela, quais são os valores espirituais que às vezes ela se afastou, para ela resgatar novamente isso aí. Meditação, oração, entrar no quarto secreto lá, igual Jesus disse, e orar em silêncio, orar sozinho, confessar suas culpas diante da espiritualidade a qual ela exerce, se cercar de todos os cuidados para se distanciar dos amigos anteriores. Não facilitar o acesso ao celular por pelo menos alguns meses, deixar na mão de outra pessoa, não ter acesso à parte de dinheiro, cartões de crédito, movimentação de dinheiro, deixar para uma pessoa de confiança, para a esposa, para o filho, para o marido, para outra pessoa. Tudo isso vai ajudar a pessoa a fortalecer. E isso tem que ser feito, pelo menos, Daniel, uns 3 meses. 3 meses, no mínimo, de batalha. Porque parece simples, mas é um vício. E tem um outro problema desse vício. Igual o alcoolismo, quando é nas mulheres, tem mulheres que têm muita dificuldade de procurar ajuda quando está envolvida com o alcoolismo. O jogo tem esse lado, porque parece mais fácil falar que é viciado, por exemplo, no álcool, comparando, parece mais fácil do que dizer que você, até pelo tamanho do prejuízo, né? Que você endividou a casa, que você vai ter que vender o carro, que você dilapidou o patrimônio da família jogando. Dá uma vergonha muito grande. Então, por isso que às vezes a pessoa esconde isso durante muito tempo. E é até importante, Daniel, aqui nós temos várias pessoas assistindo essa live. Quando algum parente, quando algum amigo, ou um colega da nossa comunidade, A paz de Deus. ou até algum colega da nossa comunidade religiosa, começar a falar que está muito endividado, está muito provado, muito preocupado com algumas contas, às vezes é bom até dar um lado assim para ver se a pessoa... Só um momento que eu acho que tem alguém compartilhando a tela do celular aí. Sem querer. Sem querer, a pessoa... Irias Oliveira, agora saiu. Saiu. E pedir para também fechar o microfone, que acho que já fechou até, né? Já parou. Então pode continuar, irmão. Eu estava dizendo assim, Daniel, que quando a gente conversar com algum amigo nosso, seja da nossa comunidade religiosa, no trabalho, em algum lugar, e a pessoa começar a falar que está muito, muito preocupada com dívidas, com isso, aquilo, outro, é o caso até da gente, de alguma maneira, dar algum jeitinho assim, tentar tirar dele se não é jogo, porque há muita dificuldade em tocar no assunto. Quando ele fala no assunto, aí alivia, e aí ele procura ajuda. Então, pode até achar uma maneira de falar, olha, você está jogando? Você participou de algum joguinho, alguma coisa assim? Pode perguntar, pode falar que a gente vai te ajudar. Porque está acontecendo isso. A pessoa até foge de casa e até
Há casos de suicídio, porque a pessoa não teve coragem de contar. Eu acho que envolve a questão do dinheiro, e o dinheiro é algo complexo, né? Sim, Porque o dinheiro, ele é um objeto de desejo de todos, né? Todo mundo quer, todo mundo gosta. Só que, ao mesmo tempo, existe uma certa carga de negatividade, vamos supor, né? Até expressões assim da fala, aquela pessoa faz qualquer coisa por dinheiro, né? Então, assim, uhum. alguém admitir que se viciou em jogo, eu entendi o que o irmão falou, que o álcool às vezes bebeu, gostou e acabou perdendo o controle. Mas o dinheiro vai ter esse julgamento. Nossa, mas a pessoa perdeu tudo, se endividou por causa de dinheiro. Porque o dinheiro é aquela coisa, né? Todo mundo quer, mas parece que é feio admitir que você quer muito, né? E então, sim, tem essa carga social, né? Esse julgamento social maior em questão de jogo do que alguns outros vícios, né? E a pessoa, então, por isso, por causa desse julgamento social, né, a cultura da sociedade julga mais pesadamente um vício de jogo, então a pessoa tem mais medo ainda de contar, né, de pedir ajuda também. E tem outro detalhe, Daniel. No nosso meio, cristão, vem a culpa espiritual também. Vem um sentimento espiritual muito pesado na pessoa. Eu sou psicólogo, certo? E você também. Então, nós entendemos da fragilidade que a pessoa tem para controlar certos impulsos. Isso não quer dizer que não é uma boa pessoa, isso não quer dizer que é um mau caráter, ela tem dificuldades naquele ponto. Por isso que ela vai precisar tomar alguma medicação e fazer uma terapia, e isso funciona. Nós sabemos que ajuda, e nós não interpretamos essa pessoa como sendo um crente, um cristão falso. Ela tem uma fragilidade que ela precisa cuidar. Agora, se essa pessoa não tiver um suporte, ela vai se condenar de um tanto que pode piorar a situação dela. Que, por exemplo, nós estamos falando sobre o amor ao dinheiro. Em Timóteo está escrito assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Alguns, por amor ao dinheiro, se afastaram da fé e tiveram muitos sofrimentos. Realmente, às vezes o amor ao dinheiro faz com que a gente faça um negócio e não pense nas consequências. Seja montar uma empresa e não ver direito a idoneidade do sócio, ou colocar todos os bens que a gente tem no negócio e aquele negócio não deu certo, a gente perde tudo. Então, não foi, vamos dizer, um jogo. Foi assim, a vontade de ganhar me fez investir tudo que eu tinha no negócio e não pensei nas consequências. Então, nesse sentido, tem que ter prudência ao amor ao dinheiro. Haja visto, como você bem colocou, que ele é uma necessidade. Para nós estarmos aqui, nós precisamos do dinheiro. Para estar aqui nessa casa, com esse aparelho ligado, eu preciso do dinheiro. Agora, eu preciso dosar o amor ao dinheiro, certo? Mas o jogo, o vício, ele mexe num sistema no cérebro. E quem tem uma certa fragilidade, pode ser um padre, pode ser um pastor, pode ser um ancião, pode ter o cargo que for. Não estamos falando da fé da pessoa. Estamos falando de uma doença. Ela pode cair numa armadilha dessa. Caindo numa armadilha dessa, numa situação dessa, que eu estou falando como uma patologia, eu comparo até como uma depressão. E você também sabe que o transtorno bipolar, quem tem transtorno bipolar, no momento de mania, ele não pode ser considerado como um jogador compulsivo. Foi na hora da mania, na hora da euforia do transtorno que ele tem, que ele foi para aquele lado. Então, a medicação, o tratamento,
vai com certeza ajudar essa pessoa que caiu nessa cilada. E o tratamento vai até aliviar nela o peso espiritual, porque ela vai entender o seguinte: então existe um tratamento para o meu problema, existe algo que vai me ajudar a não fazer mais essa falha, que até eu tenho vergonha, eu digo dentro da culpa espiritual. Então, Sim, né? é necessário a gente falar sobre isso. E enxergar de uma ótica de saúde também, né? Uma ótica de Porque, saúde. porque se é uma patologia descrita, como tem os 9 sintomas, que eu não estou Isso. dentro do DSM, e o DSM é ali que também está listado a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, né? Transtorno do espectro autista. Então, assim, uma doença, uma vulnerabilidade, como o irmão falou, as armadilhas estão aí, né? A gente Mas está aí. tem que vigiar para não flertar, né? Não nem experimentar, porque a gente nunca sabe o resultado. É que nem uma doença, não sei se poderia usar a Covid, alguma assim, teve gente que pegou Covid, fez o teste lá, né, no nariz, tudo, só que não teve sintoma, né? Quase não teve sintoma, ficou em casa uma semana, melhorou. E outros foram entubados, né? E Aham. muitos morreram. Então, assim, é uma coisa que não dá para arriscar. Eu vou pegar para ver o que acontece, porque alguns se deram bem, talvez eu não tem como. O prejuízo é tão grande que não compensa esse risco de experimentar para ver como é que é, Não. porque é um laço que você pode cair e ser desastroso. Temos que procurar, não é fácil, mas temos que estar procurando sempre aquela parte que tem na palavra de Deus que fala dos frutos do Espírito Santo. Entre os frutos do Espírito Santo, fala do autodomínio, o autocontrole. Se nós olharmos ali em Coríntios 6:12, diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Olha só, tudo é lícito, tudo é permitido, mas eu preciso escolher as coisas que eu falo. Eu não vou deixar que isso me domine. Então eu tenho que pensar antes de acontecer, de me afastar daquilo ali. Antes. Agora, eu entrei, eu caí, e aquilo está me dominando, vamos procurar ajuda. Vamos conversar. Em outro ponto está escrito assim: confessai as faltas uns aos outros. Esse confessar as faltas é justamente você se abrir com alguém, você falar da sua fragilidade, das suas faltas, das suas fraquezas, não só de falar, mas para você receber uma ajuda. Você ser ajudado. E quando eu vejo que o Daniel tem uma fragilidade e ele se cuidou, eu falo, puxa vida, então o Daniel passou por algo e ele aprendeu e ele tem o que passar para mim. Então eu não posso me envergonhar de falar que eu também estou precisando de ajuda. Então é nesse sentido, e é por isso que é importante uma live igual essa, nós falarmos abertamente de que certas situações que para alguns que não têm conhecimento já vai dizer que é falha, que é fraqueza, que é isso, aquilo outro, falar, não, tudo bem, tá com uma falha, tá com uma fraqueza. E aí? O que podemos fazer para ajudá-la? Vamos conversar, vamos aconselhar, vamos orar e vamos ver os recursos. Se tem a medicação, vamos tomar. Se tem algum tipo de tratamento, vamos fazer. Vamos ter uma empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro. E mais importante ainda, falando agora no sentido aqui de sentido de vida, Daniel, é uma empatia espiritual. Não julgar. Não julgar. Porque é muito fácil a gente colocar títulos, né? Colocar rótulos nas pessoas. E é colocando títulos e colocando rótulos que nós adoecemos o nosso próximo. Nós adoecemos o nosso irmão mais ainda.
porque a pessoa já está sofrendo e você joga mais um outro peso em cima das costas da pessoa, fica mais complicado. Mais algum questionamento apareceu aí, Daniel? Bom, aqui não. A Suzana resumiu, a Cimeia, né, resumiu o que o irmão listou como o tratamento, né? Se alguém tiver alguma pergunta, teve uma pessoa. Já estamos caminhando para o fim. Teve uma pessoa que levantou a mão, mas agora não levantou mais. Acho que está muito bem explicado, então ninguém tem dúvida. Daniel, você está em Campinas? Estou em Campinas. Aí na região você já ouviu alguns casos assim de real assim de pessoas que se envolveram com esse tipo de situação? Como que está aí na cidade? Não ouvi casos daqui, né? Eu vi notícias do Brasil mesmo, né? Inclusive de suicídio já teve, né? Sim, suicídio, pessoas que perderam tudo. E até essa coisa do falso lá, de mostrar que eu estou ganhando. Influenciadores, teve uma que acho que no estado do Alagoas, que ela foi presa até. Sim. Porque ela fazia, inclusive parece que ela era do Tigrinho lá, e ela tinha um aplicativo que era tipo um teste. Então ela mostrava, olha, agora eu vou jogar aqui, ó, né, com o celular, eu vou jogar aqui, ó, tá vendo? Ó, joguei e ganhei, viu? Só que aquele lá não era o real, era igualzinho, mas eu ganhava sempre, porque não era para valer. Só que ela ganhava dinheiro pela propaganda, porque o aplicativo pagava para ela fazer isso, essa propaganda. E eles então, pagam na verdade, bem. ela é uma das únicas pessoas que ganhou dinheiro, porque ela ganhou fazendo a propaganda, né? Que nem os artistas e jogador de futebol que ganha pela propaganda. Só que ela fingia que estava ganhando e as pessoas se iludiam porque ela, além dela ter bastante seguidores, ela tinha bens, né, carro de luxo, tal. Então a pessoa se iludia mesmo, né? Achava, olha, ela joga, ela ganha, e ela mostrava-se igualzinha, assim, olha, eu tô abrindo o aplicativo, tá vendo? Vou tentar agora. Ó, ganhei, viu só, ganhei aqui. Então parece que assim, é real mesmo. Não é a pessoa mostrar uma tela e falar, tá vendo? Ó, tem tantos mil aqui que eu ganhei. Mas não, ela mostrava ela jogando entre aspas, porque aquele aplicativo era uma simulação do aplicativo verdadeiro. É uma armadilha, rapaz, é assim, é impressionante. E eles têm muito dinheiro para gastar. São bilhões e bilhões. Eles têm dinheiro para pagar qualquer artista, qualquer locutor, qualquer influencer. Algumas pessoas levantou a mão aqui enquanto eu estava falando. Eu acho que, de novo, aquele conhecido do irmão lá do Piauí, né? Bem. Pode falar. Só para perguntar ao irmão se ele vai estar em Teresina com nós. Ô Delcídio, eu não vou estar lá em Teresina dia 15, porque eu tenho o casamento do filho, mas o ano que vem eu vou estar lá em Remanso, como é que é? Remanso e São Raimundo. Eu vou estar em Remanso, o ano que vem acho que a campanha vai ser em Remanso. Mas no final, o ano que vem, em novembro, eu já estou com meu lugar garantido lá em Teresina. E Daniel? Acho que não, hein? Nunca fui aí para Teresina. O Daniel, eu vou explicar para ele o projeto agora, daí ele vai se programar. Eu sei que tinha um ancião que vinha bastante em Campinas, o irmão Raimundo. Raimundinho, falava, né? De Teresina, um caro servo de Deus. Meu chefe, ele foi de lá, né? Inclusive, ele morou, acho que quando ele era jovem, ele morou em Campinas, aí depois ele foi para Teresina. Maravilha. Então, tá bom. Tem mais alguém com dúvida? Ó, tem alguém perguntando aqui, Daniel, é possível melhorar só com a academia? Deixa eu ver se está no chat. E psicoterapia? A Sandra Stravato perguntou agora. Isso, é possível melhorar só com psicoterapia e academia? Olha, Sandra, tudo depende da gravidade da ansiedade,
da gravidade da depressão, da gravidade da compulsão que a pessoa está tendo. A terapia é muito forte, a terapia ajuda muito, a atividade física ajuda muito, mas dizer que a pessoa vai tratar essa ou aquela patologia, e a gente falar assim, olha, só atividade física e só terapia, não podemos dizer. Cada caso é um caso, precisa analisar realmente. Eu já vi algumas pessoas colocar assim, curei minha depressão correndo, curei não sei o que lá na academia. Olha, eu tenho certeza que realmente ajudou bastante no tratamento da pessoa, ela teve uma melhora substancial, mas isso não pode servir como exemplo, porque cada pessoa tem as suas características, seu sofrimento, porque senão a pessoa que tentar ir na academia 3 meses, mesmo assim a depressão não for embora, ela vai ficar muito chateada, achar assim, outros conseguem, eu não consigo. É assim, tudo faz parte de um tratamento, mas não podemos dizer que é só medicação ou só terapia. Cada caso é um caso, mas o ideal é fazer o tratamento completo, passar pelo psiquiatra e passar pelo psicólogo também. Mas pode começar pelo psicólogo e experimentar 2, 3 meses qual vai ser o resultado. E isso, lembrando, numa gravidade, uma intensidade menor. Agora, uma pessoa que está no vício do jogo, que é o que nós estamos falando aqui, eu acho que a recaída é muito perigoso. Então, eu sou da opinião que é melhor entrar com psiquiatra, medicação, terapia, família, oração, atividade física, alimentação, tudo. Entra com tudo. É uma guerra, né? Combater em todas as frentes. Porque, Daniel, a recaída pode ser 50 mil de prejuízo. Né? Não pode brincar. E não tem receita pronta, né? E assim, não é fácil sair. É fácil entrar, é fácil cair, mas não é fácil sair. Então, é claro que a gente aqui está sendo positivo, de falar que é um problema de saúde, que todos têm que ajudar, que é possível sair, que a pessoa tem que desabafar, tem que falar mesmo, né? Independente do julgamento. Mas, assim, a necessidade de buscar seriamente uma saída, vamos dizer assim, uma cura, ela é forte, ela é real e, assim, tem que tentar com todas as forças, porque o caso é sério. Sim. Uma pessoa perguntou ali agora, Daniel, inclusive até eu ia falar, era a próxima coisa que eu ia falar. Ela perguntou se tem grupos, assim, de pessoas, né? Existe. É só clicar lá no Google, Jogadores Anônimos. Aí você vai ver o site, faz as reuniões online, e é muito bom. Eu tenho um paciente que está passando por esses Jogadores Anônimos, ele até me contou algumas histórias de pessoas que estavam participando do grupo, mas de dentro da clínica. A pessoa está internada na clínica por causa de jogos, porque realmente não chegou num caso grave. Então, tem os Jogadores Anônimos, que é muito bom, e tem também nas UBSs, nos CAPs, pode procurar o CAPs, pode procurar o UBS, o mesmo CAPs que acompanha pessoas que estão com vício em narcóticos, a pessoa que está fazendo acompanhamento de depressão. Bebida também, né? Bebida, cigarro, drogas, depressão, no CAPS tem os setores ali que vai separar, fazer uma triagem. E você pode também no CAPS e falar que o seu sofrimento é jogos, que você vai ser bem atendida e também tem medicação, tem psicólogos e você não vai ter custo. Também nas faculdades, existem alguns programas, na USP,
e algumas faculdades têm programas específicos para jogadores, é bom se informar. E também a terapia em faculdades de medicina, faculdades de psicologia, você consegue fazer terapia também de graça. Eu mesmo atendi muitos pacientes no último ano na clínica da faculdade. É ótimo. Tem mais uma pergunta aqui da Sandra Stravato, que é: o que seria um caso de internação? Caso de internação, vamos pensar que seria o prejuízo financeiro, que já é altíssimo, e a situação de vulnerabilidade da pessoa. Às vezes a pessoa está com ideação suicida, com muito sofrimento, falando inconformada com a situação que ela está vivendo. Então, para a própria segurança do indivíduo, seria melhor a internação, tanto pelo valor que está jogando, ou pelo arrependimento que está sentindo. Aí tem que analisar juntamente com o médico responsável. Vamos pensar que a internação tem que ser acompanhada de um psiquiatra. Tem que ter o acompanhamento do psicólogo e do psiquiatra, principalmente do psiquiatra. É comum, pelo menos algum contato que eu já tive com clínica de recuperação de dependente químico, né, que a retirada do ambiente, então, por exemplo, tem um jovem que está no uso de substância, e aí ele é internado numa clínica para se recuperar. Então, assim, o retirar do ambiente, que é o ambiente dele é a casa, os amigos, o bairro que ele tem contato, a cidade, então ali, nesse ambiente, ele está acostumado, tem o hábito de adquirir a substância e consumir a substância, né, a droga. E aí, como ele vai para a clínica, ele foi retirado do ambiente, retirado da família, retirado do círculo de amigos, do bairro e tal. Então, isso ajuda, pelo menos no inicial, a ele parar do uso da substância. E aí eu acredito que a internação faria o mesmo caso, né? Se bem que, como a gente falou, o formato do jogo é diferente, porque tudo é através do celular. Então, a pessoa pode estar no sofá da casa dela, não precisa sair na rua, não precisa ir num lugar perigoso, nada, e tem um contato ali com esse vício, né? Uhum. Então, provavelmente, numa internação assim, a pessoa, com certeza, deve ser retirado o celular dela, ou retirado a conexão da internet, né? Porque senão não adianta, né? Se ela continuar com o celular na mão, ela vai jogar de dentro do hospital. Lá ela não vai ficar com o celular. No caso de fazer alguma terapia, alguma coisa online, é só naquele horário e depois já é retirado da pessoa. Ela não pode ter contato com nada que possa dar chance, porque senão ela pode ter uma recaída dentro da clínica. Igual narcótico mesmo, né? Entrou droga lá dentro, vai usar. Acho que tá bom, né, Daniel? Vê que se tiver mais alguma pergunta, se não tiver, pode... Já deu quase 1h30. Deu. A Irene colocou, né? A mudança de ambiente é muito importante para o resultado do tratamento terapêutico. Certeza. Verdade. Então, tá bom. Alguém tem alguma dúvida? Quer aproveitar e perguntar? Só para complementar, Daniel, eu falei para você sobre... Dizem que a bomba ainda vai aumentar, porque tá no começo ainda, que vai piorar. Um dado que já foi pesquisado e está aparecendo jovens, idade de 15, 16 anos, começando a apostar também, tá? E às vezes até acompanhado dos pais. Porque essa história que o futebol é o esporte nacional, é coisa do coração, o pai e o filho torcem para o mesmo time. Então, pai e filhos apostando na bet, já preparando a iniciação ao jogo.
Então, é complicado porque você pode até uma criança de 13, 14 anos colocar os dados do pai e da mãe ali e jogar. Teve alguns casos já, muitos casos. Aliado a isso, se tem falado muito também nos últimos tempos, né, do quanto as crianças já usam o celular, né, já tem acesso ao celular e até acho que no começo aqui, quando o irmão estava lá no começo da introdução, alguém colocou o filho de 6 anos, acho que está lá no começo do chat, tava usando o tigrinho, uma coisa assim. Então tem isso também, né? E, inclusive, acho que aí no futuro a gente pode até pesquisar um pouco sobre esse assunto e falar também do quanto é destrutivo as crianças terem o acesso ao celular, até porque não é só a questão do jogo, né, de jogo. O jogo é um dos problemas que está acontecendo também. Mas a criança fica muito agitada, não presta atenção em nada, né? Porque o cérebro acostuma com aquela fluidez de ficar passando as coisas rápido no celular, o short, a foto, tudo, o joguinho. Então, quando ela tem que prestar atenção numa aula, por exemplo, não presta, a mente não tem concentração, não tem foco, né, não tem paciência de manter o foco em algo de maior tempo, né, porque tá o cérebro o tempo todo com aquela fluidez do celular. Então, tem sido um outro problema bastante falado aí, inclusive está afetando o desenvolvimento cognitivo das crianças, né? Tem pai que investe nos filhos, quer pôr numa escola particular, sabe, paga curso e tal, né, conforme tem condição, claro, e às vezes erra no celular, porque dá o celular e a criança, em vez de desenvolver a criatividade, a imaginação própria, ela fica ali no foco daquilo lá que já vem tudo pronto, e o cérebro já tem até um neurologista francês que escreveu um livro, e está pesquisando muito esse assunto. Ele falou que as crianças de hoje, dessa geração das telas, né, que tem acesso contínuo a telas, estão na idade, né, comparando com a idade de gerações passadas, num tempo que não tinha essa tela tão presente, estão menos inteligentes, né? Então a inteligência está regredindo aí, né? Então é outro assunto, mas é isso, né? Se tem criança jogando é porque tá com o celular na mão. Até tem a última coisinha sobre esse assunto, parece que tem um movimento agora na cidade de São Paulo que é pais com filhos sem celular, sabe? Que é tipo uma associação, esse dia eu achei no Instagram, é uma associação de pais que tem filhos, crianças, adolescentes, que estão combinando e parece que não dá o celular para a criança antes de 14 anos, né? Então, já está virando um movimento aí, entendeu? Esse movimento de tirar as telas. Eu vi algumas notícias no exterior, de alguns países que fizeram o teste e aprovou, gostaram do resultado, e o Congresso, eu vi alguma coisa que o mês passado, já levaram alguma coisa para o projeto nesse sentido, no ambiente escolar, 0 tela. Isso é ótimo. E aí só a rede social que já tem no celular já é viciante, né? Aí o joguinho pelo celular é vício em cima de vício. Né? A Maria Diniz levantou a mão, quer perguntar alguma coisa? Não, queria só dar uma sugestão para os irmãos. A próxima live ser sobre isso, o uso de telas, como a Cimeia colocou lá, nós trabalhamos com isso, nós somos psicopedagogas, e nós estamos vendo uma dificuldade imensa de trabalhar com essas crianças pelo uso absurdo de telas. Só sugestão. Está anotado. É um tema muito pertinente mesmo. É importante falar sobre essas telas, porque o prejuízo cognitivo, prejuízo emocional está muito grande. E eu diria mais, Daniel, não é só as crianças, não. Então, aí como que o pai e a mãe vai falar para a criança não usar, se ele está com o celular? Filho, não usa não, viu? Pega o livro lá para ler. Em algumas comunidades religiosas, eu já vi,
A pessoa durante lá, e não é criança não, tá? É. Tá grave. Precisamos Então, falar sobre isso. Foi um bom é, tempo para uma próxima live. assunto tem, né? Tem esse, tem muitos outros. A gente, quando abre o grupo lá, né, deixa para todo mundo poder escrever, surge muitos assuntos, né? Então, vamos trabalhando aí, né? Todos podem sugerir, vamos tendo paciência, porque a mudança de pensamento, até falar, mas as pessoas não compreendem, né? Uma criança autista, foi falado lá, foi escrito, né, no grupo, essas últimas horas aí, de ontem para hoje, e assim, realmente a evolução do entendimento, de se considerar a saúde mental. Há alguns anos, algumas décadas atrás, uma pessoa doente mental era tratado pessimamente, era jogado num lugar que nem uma prisão, ficava sem roupa, né? Tem todo um exemplo, né? Um hospital que teve em Barbacena, em Minas Gerais, que era um depósito, assim, de animais, vamos dizer assim, que o doente mental era colocado ali. Isso não tem nada a ver com igreja nenhuma, né? Era como o sistema de saúde do país funcionava. Então, assim, colocava o doente mental ali e era tratado como um bicho. Ele não ficava sem roupa, comia fezes, tudo sujo, entendeu? Até morrer. Isso foi real, tem documentário, tem filmagem disso. Então, assim, algumas décadas atrás, não se existia, o tratamento não era humanizado, né? E aí, agora a gente não vai julgar ninguém, mas esse entendimento, né, da saúde mental, ele ainda é novo, né? É como uma criança ainda está se desenvolvendo. Então, para chegar em todos os lugares é difícil, né? A gente tem que ter paciência, tem que compreender, tem que ir conversando, trocando informações, trocando ideias para ir todo mundo aprendendo, né? Mas vamos ter paciência uns com os outros. Senão a gente mesmo vai ter um preconceito contra quem ainda não sabe, e aí... Isso. Lá em Barbacena, eu estive em Barbacena o ano passado, e visitei o Museu da Loucura. Tem um museu lá com essa história aí. Muito interessante, viu? Muito interessante de ver como era o sofrimento nas famílias que tinham alguém com uma doença, né, que era mal compreendida. É muito triste ver aquilo ali. Mas lá em Barbacena eles fizeram, dentro do próprio hospital, um setor que chama Museu da Loucura. É bem interessante. Então tá bom. Vamos encerrar então, né, que a gente... Olha, o assunto rendeu, hein? E também a gente chegou a... Tem 35 pessoas aqui, eu não sei quanto tem no total. Não sei se alguém conseguir ver aí. Tem 42. Mais de 35. 42. No total. 42 pessoas no total. Acho que até teve mais, alguns saíram, né? Às vezes precisou sair mesmo, porque vai ficando tarde, né? Alguém tem compromisso também. Mas a gente, graças a Deus, conseguimos compartilhar um pouquinho, né? E então só agradecer, Rubens, pela sabedoria que você passou para a gente, essas informações, e Deus abençoe, e vamos continuando, então. Amém, sim. Se Deus quiser, vamos continuar nesse projeto, que eu acho que é muito importante, e sempre que for possível, a gente tiver algo para colaborar, estaremos juntos aqui participando ou também assistindo, porque eu acho muito importante nós falarmos sobre a nossa saúde emocional, mental e espiritual também. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe todos que tiveram presente, que assistiram, até os que não puderam também, quem for assistir depois. E quem, né, tiver mais sugestões também, coloca lá no grupo, que aí com o tempo a gente vê o que pode ser feito, né? Outros assuntos também. Então, o Daniel quer falar alguma coisa? O outro Daniel, Almeida? Só agradecer. Em nome do projeto Mente Cristã Orientada, gostaria de agradecer, né,
aos queridos irmãos pela grande contribuição que aqui foi socializada com todos nós. Aproveito também para deixar o registro de agradecimento aos demais colaboradores que, por outros motivos, não pôde estar presente, mas ainda assim, a todos quantos já contribuíram e, por certo, todos aqueles que irão contribuir em algum momento também, só nos resta a nossa gratidão. Deus vos abençoe. Amém. Amém. Então, Deus abençoe a todos. Até a próxima.